Do bíblico. Convido você a se assentar agora, aquietar o seu coração. Nós iniciarmos com um tempo de oração. Vamos orar? Pai querido, nós te bendizemos, te agradecemos por mais um dia que o Senhor renova sobre nós, sobre o seu povo. Nos alegramos porque esse dia é o dia que o Senhor fez, o dia que nós podemos nos reunir, Senhor, como povo, como igreja, como família, para exaltar o Senhor e para aprender do Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo onde nós estamos finalizando uma série de estudos bíblicos. Pai querido, nós te pedimos que todo esse conhecimento que foi adquirido, que desça aos nossos corações, se transforme em prática sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, hoje nós estamos chegando ao fim do nosso estudo no breve catecismo de Westminster. Como eu comentei com vocês, nós exploramos até aqui 106 perguntas, e hoje nós vamos explorar a última, né? A 107ª pergunta, né? Nós exploramos um material de 400 páginas em um pouco mais de um ano. Então é conteúdo, é muito conteúdo, e por isso eu afirmo que aqui, né, quando nós nos reunimos para aprendermos juntos, é o melhor espaço, o melhor lugar de formação espiritual, é a igreja. Então, isso serve de incentivo para você perseverar, para você estar aqui conosco. Né? Em junho, início de junho, nós vamos iniciar uma nova série de estudos no livro de Atos. Tá? Então, vai ser uma outra jornada muito especial, nós temos um material muito bacana para compartilhar com vocês. Então, fica aí de incentivo para que você possa valorizar esse tempo aqui, onde nós temos nos dedicado, e esse tempo é dedicado especialmente para você, para que você possa aprender, para que você possa tirar suas dúvidas. Então, hoje chegamos ao fim, e nós vamos, então, a explorar a última pergunta, né, que é a doxologia do Pai Nosso, tá, que é a frase final da oração do Pai Nosso. Qual que é a frase final da oração do Pai Nosso? Pois seu o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Então, nós vamos explorar essa doxologia final, né? E é isso que nós vamos explorar aqui hoje juntos, né? Esses 3 tópicos, que é o que você pode esperar dessa conversa. Então, doxologia final, onde tudo começa em Deus e tudo acaba em Deus. Tudo começa em Deus, tudo acaba em Deus. Nós vamos explorar também a glória de Deus versus a vanglória humana. E por último, o terceiro que nós vamos explorar é vivendo para a glória de Deus. É isso que nós vamos explorar juntos. Tá? Então vamos dar início aqui ao nosso tempo de estudo. Tá? Então tudo começa em Deus, tudo acaba em Deus. Essa é a primeira afirmação, né? Que é a doxologia final, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tá? Então, o que é uma doxologia? Estou utilizando essa terminologia, mas para você, o que é uma doxologia? Eu vou começar com uma pergunta. Tá. Por que na oração do Pai Nosso dos católicos não tem essa parte? Nós vamos explorar isso. Está aqui na aula. Eu sabia que ia surgir essa pergunta. Por que a nossa oração é diferente da oração dos católicos? Eles oram errado? Né? Por que é diferente? Nós vamos explorar isso também. Mas o que é uma doxologia? Você que é presbiteriano, reformado, letrado, né, nas institutas, aos pés de Gamaliel, né, nas barbas de João Calvino, né, o que é uma doxologia? Não, isso aí já é escatologia. O que é uma doxologia? A dica já está no slide, né? O que é uma doxologia? Uma breve expressão do quê? Boa, tá aí, ó. Marcos aí, ó, presbiteriano raiz, entendeu? Maravilha. Então, ó, doxologia é uma palavra de origem grega, cujo significado é uma palavra de glória, tá? Então, é uma palavra de louvor, é uma palavra de exaltação, né? Então, destrinchando um pouquinho a palavra, essa expressão doxa, né,
significa glória, honra e louvor. E logos, né? Logia significa palavra. Então, doxologia é uma declaração efusiva de louvor. Então, se você não aprender nada, essa manhã você já vai aprender isso. O que é uma doxologia? Uma expressão de louvor. É uma palavra de glória, é uma palavra de exaltação. Tá? Isso chama doxologia. E é assim que a oração do Pai Nosso, ela finaliza, com uma doxologia. Ela termina com uma expressão de louvor, uma expressão de exaltação a Deus. Tá? Então, o que é uma doxologia? Uma expressão de louvor. Aprendeu. Tá? Então, quando você ouvir esse palavrão da próxima vez, vai falar, isso aí eu sei o que é. Eu sei o que é uma doxologia, uma expressão de louvor. Tá? Então, vimos até aqui, né, e nós temos estudado nas últimas semanas, a oração do Pai Nosso. Nós vimos que o centro da oração do Pai Nosso é o próprio Deus. Por quê? A oração do Pai Nosso começa como? Pai Nosso. Por isso que chama a oração do Pai Nosso, porque começa com Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso termina como? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Né? Então veja, o centro da oração do Pai Nosso é o próprio Deus. Mas veja só que curioso, até a segunda parte da oração do Pai Nosso, que a gente diz que tem mais a ver com a gente, com as nossas necessidades, a segunda parte também está centralizada em Deus. Por quê? O pão nosso vem de quem? Do Deus Criador. O perdão vem de quem? De Deus também, por meio do seu Filho Redentor. E o livramento do mal vem de quem? De Deus também, por meio do seu Espírito, né? Então veja, toda a oração do Pai Nosso está centralizada em Deus, tá? E nós vimos tudo isso até aqui nessa nossa jornada. Então, sendo assim, tudo começa em Deus, tudo acaba em Deus, né? Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, alguém lê lá para mim? Alguém consegue enxergar aí? O que diz lá Apocalipse 1, 8? Todo-Poderoso, Apocalipse 1:8, né? Então, vamos lá, quero perguntar para vocês, o que é alfa e ômega? Início e fim. Por que é o início e fim, alfa e ômega? Né? Por que essa expressão alfa e ômega significa princípio e o fim? Né? Curiosidade aqui, tempo de estudo bíblico é para a gente tirar, né, tempo de curiosidade aqui. Por que alfa e ômega significa princípio e fim? Do alfabeto grego, né? É como se Deus dissesse, eu sou o A e eu sou o Z. Ou seja, eu sou o princípio e o fim, né? Alfa e ômega são respectivamente a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego, tá? Então, quando você vê essa expressão nas escrituras, alfa e ômega, o que quer dizer? Eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou a primeira letra, eu sou a última letra, né? Então, o próprio Deus se denomina como sendo o princípio e o fim. E é isso que nós declaramos como cristãos. Tudo se origina em Deus. Tudo que existe, todas as coisas que foram criadas por quem, gente? Por Deus, né? E o fim da história vai culminar onde? Em Deus, tá? O fim da história culmina na segunda pessoa da Trindade voltando, fazendo o seu juízo, restaurando todas as coisas. E aqueles que creem no Filho de Deus vão morar para sempre com Deus. Tudo se origina em Deus e toda a história caminha para Ele. Porque o centro da vida, da história, não somos nós, seres humanos. E o problema é que nós achamos que nós somos o centro da história. Por muito tempo a história humana acreditou que a Terra era o centro do universo, que tudo girava em torno da Terra. Até que a ciência avançou e a gente percebeu que a Terra não é nem um cisco, é um átomo, um universo gigantesco. Nós não somos o centro de tudo. O centro da história é Deus. Ele é o centro. Tudo orbita ao redor de Deus.
Então não é à toa que o próprio breve catecismo ele é estruturado dessa forma. Isso é muito legal. Tá? Porque a pergunta de número 1 é qual? Qual é o fim principal do homem? Essa é a pergunta que todo mundo sabe. Resposta, qual que é? Esse é assim que se começa a primeira pergunta do breve catecismo. E como que finaliza o breve catecismo? Também finaliza com a glória de Deus, né? E essa é a pergunta que nós vamos explorar hoje. Pergunta 107, que nos ensina a conclusão da oração do Pai Nosso, a oração dominical. A conclusão da oração dominical que é, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Ensina-nos que na oração devemos confiar somente em Deus e louvá-lo em nossas orações, atribuindo-lhe reino, poder e glória. E em testemunho do nosso desejo e certeza de sermos ouvidos, dizemos amém. Então veja que o próprio breve catecismo que nós estamos estudando, ele foi estruturado de maneira proposital, para tudo começar com a glória de Deus e tudo terminar com a glória de Deus. Porque é assim que é a história. Tudo começa em Deus, tudo caminha para Ele. Agora, minha esposa que fez a pergunta, né? Por que essa doxologia não está presente na oração do Pai Nosso da Igreja Católica? Tem a ver com isso aqui, tá? Curiosamente, essa doxologia presente na oração do Pai Nosso, ela não está presente nos mais antigos manuscritos e possivelmente foi um acréscimo posterior. Então, quando nós vamos estudar a história de como a Bíblia foi formada, a Bíblia ela foi copiada várias vezes. Existem inúmeros manuscritos da Bíblia. Inclusive, não existe outro livro na história que tenha mais cópias e mais manuscritos do que a Bíblia. E sabe o que é mais curioso? 99% do conteúdo desses manuscritos é idêntico ao original. Apenas 1% que tem algumas variações, né? Então, quando nós estudamos a forma como a Bíblia foi escrita, né? Essa doxologia, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, não conta nos manuscritos mais antigos. O que significa um manuscrito antigo? Um manuscrito antigo é aquele que está mais perto do original, aquele que está mais perto do escritor original. Então, quando os estudiosos foram avaliar isso, eles perceberam que essa doxologia foi um acréscimo posterior. Tá? Mas apesar dessa doxologia ter sido um acréscimo posterior, ela já aparece num documento muito antigo da história da igreja, que é conhecido como a Didaquê, que é um documento que, segundo a tradição, contém instruções para guiar os convertidos a perseverar na doutrina dos apóstolos. Então, apesar de ser um acréscimo posterior, ela já está presente também em alguns manuscritos bem antigos. Por isso que a Igreja Católica ela não inclui essa doxologia na sua oração no Pai Nosso. Por isso que ela termina como: livra-nos do mal, amém. E por que isso? Eles estão orando errado? Não, eles não estão orando errado. É só porque eles se apegam a essa informação de que essa doxologia não está presente nos manuscritos mais antigos, mais próximos do original. Respondido a pergunta, meu amor, minha esposa, certo? Tá? Então, eles não oram errado, tá? Eles só fizeram a opção de não orar com a doxologia final, tá bom? Mas por que acrescentaram essa doxologia posteriormente? Por que teve esse acréscimo posterior? Possivelmente é um acréscimo litúrgico, porque a oração do Pai Nosso, ela era orada em comunidade, então foi um acréscimo litúrgico, uma forma de encerrar a oração do Pai Nosso. E por que houve esse acréscimo? Tá? Porque no ambiente do culto, né, as pessoas começaram a perceber que o mal não tem a palavra final. Então, no culto, eles pensaram: não, a gente não vai terminar com o mal. A gente vai terminar com uma palavra de louvor, porque o mal não tem a palavra final. Quem tem a palavra final é o próprio Deus. Então, livra-nos do mal. Fizeram o acréscimo litúrgico, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tá? Então fizeram esse acréscimo como uma maneira didática, para mostrar o que para a igreja? O mal não tem a palavra final.
Quem tem a palavra final é Deus, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Tá? Apesar de ser um acréscimo posterior, como muitos afirmam, está em total sintonia com as Escrituras. Né? Então, quando algumas pessoas elas param para pensar, não, isso aí foi um acréscimo posterior, então a gente não pode levar isso em conta, mas foi um acréscimo posterior que está em total sintonia com as Escrituras. Em nada contraria o conteúdo das Escrituras. Então veja só a oração de Davi em 1 Crônicas 29, versículos de 11 a 12. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Isso é uma doxologia. Uma doxologia de Davi. Tá? Uma palavra de louvor de Davi. Então veja que esse acréscimo posterior na oração do Pai Nosso está em total harmonia com as Escrituras. Onde decidiram, não vai terminar com livra-nos do mal, porque o mal não tem palavra final. Quem tem a palavra final é Deus. Certo até aqui, gente? Uma pergunta? Uma dúvida? Vamos seguir em frente? Então, tudo começa em Deus. Tudo termina em Deus. Né? É isso que a estrutura do breve catecismo nos ensina, e é isso que a palavra nos ensina, de Gênesis a Apocalipse. Tudo começa em Deus, tudo termina em Deus. Agora nós vamos para uma parte, né, a segunda parte do nosso estudo, que é a glória de Deus versus a vanglória do homem. Mas afinal de contas, né, a gente ouve sempre nos cultos, em pregações, em mensagens, que nós devemos viver para a glória de Deus, que Deus tem que ser glorificado, mas afinal de contas, o que é glória? O que é glória? Com vocês agora, hein? Eu vou ajudar vocês com o que não é glória, tá? Não é essa glória que eu estou falando, Madagascar. Sei que você pensou nisso. Não é essa glória que a gente está falando, tá? Não, e também não é a Glória Maria, da Globo, tá? O que é glória? Já ajudei vocês afirmando o que não é glória. Mas o que é glória? Vai, com vocês. Oi? Tem a ver, mas isso já é uma conclusão lá no fim. Né? Júnior, o que é glória? Dá um glória, irmão. Né? O que significa essa palavra glória? Porque, gente, se nós devemos viver para a glória de Deus, né, nós precisamos entender o que é a glória. A Bíblia fala constantemente sobre a glória de Deus. Então, o que significa essa palavra glória? Exaltação. O que mais? Honra. Ó, já está sendo refinado o negócio aqui. O que mais? Majestade. Soberania. O que mais? Peraí. Único digno. Um reconhecimento. Olha só, já está sendo refinado o que é glória aqui. Então a gente viu que glória não é a glória do Madagascar, nem é a Glória Maria da Globo. Tá? A glória tem a ver com honra, com majestade, com soberania, com reconhecimento, com dignidade. Né? Então vamos explorar isso aqui, para que a gente possa chegar no final e a gente, né, destrinchar o que é a glória de Deus. Tá? Então, nós temos duas palavras que definem glória nas Escrituras. A primeira é um termo hebraico, do hebraico kadosh, que significa peso, fardo. Isso é glória. Glória é aquilo que tem peso, aquilo que tem importância, aquilo que é pesado. Tá? E do grego doxa, né, que a gente já viu aqui. O que é doxa? Né? Doxa tem a ver com brilho, esplendor, radiância, um estado de ser magnífico, grandeza, esplendor, fama,
Quem falou reconhecimento aqui? Que isso, hein, Ana? Ana está ali no chat GPT. Né? Brincadeira. Renome, tá? Então veja só, essas são as duas traduções que nós temos desses termos sendo utilizados nas Escrituras. Hebraico kadosh, peso, fardo, e grego tem a ver com brilho, com reconhecimento, com renome, com grandeza. Tá? Só que isso não ajuda muito ainda. Né? O que significa a glória de Deus, né? O que significa viver para a glória de Deus, nós vamos explorar um pouquinho então. Então, a partir dessas definições que nós temos da tradução das próprias palavras, nós temos essas três conclusões. A glória é algo que tem peso, a glória tem a ver com luz, e a glória é algo visível. São essas três conclusões que nós chegamos a partir da tradução das palavras. A glória é algo que tem peso, a glória tem a ver com a luz, a glória é algo que é visível. Tá? São essas três afirmações que nós temos a partir da tradução das palavras, e nós vamos explorar cada uma dessas afirmações. Então, a glória é algo que tem peso. E para ajudar a gente, pense aí na analogia do deserto. Tá? Pense agora que tem uma rocha no meio do deserto. Quando o vento bate, o que se move? Areia. A rocha se move? Sim ou não? Não, porque uma rocha ela é pesada. Ela permanece apesar dos ventos fortes. Então uma rocha ela tem peso. É uma presença imponente que não se move, tá? Porque ela é pesada. Então olha só o que significa isso. Em meio às mudanças e reviravoltas da nossa vida, Deus é a nossa rocha. Ele não se move. Ele permanece o mesmo. Ele é glorioso. Então tudo na nossa vida muda. As circunstâncias da nossa vida podem mudar da noite para o dia. Como diz a Band, em 15 minutos, tudo pode mudar, né? Porque as circunstâncias da nossa vida mudam. A qualquer momento pode chegar uma má notícia na nossa porta. A qualquer momento o desemprego vem. A crise financeira bate na nossa porta. Mas em meio a todo esse caos, Deus é glorioso. Ele permanece o mesmo. Ele não muda. Por isso que os escritores, os personagens das escrituras declaram em seus salmos: Deus é a nossa rocha. Ele é a nossa fortaleza. Nele nós nos refugiamos, porque as circunstâncias da vida não podem afetar Deus. Porque Deus é glorioso. Ele é pesado. Ninguém consegue mover Deus. Ele tem uma presença imponente. Nós mudamos, as circunstâncias da nossa vida mudam, Deus não muda. E por Ele não mudar, Ele é glorioso. Então, quando você pensar sobre, quando as Escrituras falam sobre a glória de Deus, lembre-se disso, Deus, Ele é pesado. E dizer que Deus é pesado é que Ele é glorioso, Ele é a rocha que não muda. E por isso a nossa segurança deve estar nele. Tá? Porque a glória tem a ver com peso. Tá? Ninguém pode mover Deus. Nada pode alterar Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, sempre será. E por isso a nossa segurança deve estar nele. Por causa da glória de Deus, nós podemos nos esconder e nos refugiar em Deus. Tá? E é isso que os salmistas declaram, né? Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ou seja, quando eles falam que quem é rocha senão o nosso Deus, quem é glorioso como Deus? Quem é forte como Ele? Quem é imutável como Ele? Ninguém, só Deus. Por isso nossa segurança deve estar nele. E por isso o mais importante para um cristão é a glória de Deus, porque é na glória de Deus que nós encontramos segurança, porque Deus é pesado, Ele tem peso. Mas olha só que legal aqui o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Olha só, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. Olha a expressão que ele usa. Que pesa mais.
que é mais pesada do que todos eles. Sabe o que o apóstolo Paulo está pensando na analogia do deserto? Os nossos sofrimentos são como areia, são leves e passam, mas nós temos uma glória eterna que é pesada. Pode acontecer o que for, a nossa esperança continua firme. Ninguém pode remover a promessa da vida eterna que há em nós. Olha só que maravilhoso a expressão que o apóstolo Paulo usa. Ele fala que os sofrimentos são leves, como areia, tá? Que não tem tanta importância assim, porque passam. Comparado à eternidade, passam. A eternidade para nós é como uma rocha. Pode acontecer o que for na minha vida, na sua vida, essa esperança não se move. Ela permanece intacta. Gente, isso é maravilhoso. Você dá um glória com isso aí, né? Glória, né? Você tem uma esperança que não se move, uma esperança que é mais pesada do que os sofrimentos dessa vida. Maravilhoso, tá? Então, gente, a glória tem a ver sobre onde colocamos a nossa segurança e naquilo que damos valor. Onde você aposta todas as suas fichas? Na glória de Deus ou na vanglória humana? Onde você coloca a sua segurança? O que tem mais peso para você? E olha só como essa expressão peso ajuda. O que tem mais peso para você? Onde você coloca toda a sua segurança? Você coloca a sua segurança na sua conta bancária? No seu nome limpo? No Estado? Na política? Você coloca toda a sua segurança no seu cônjuge, nos seus filhos? No seu trabalho? É isso que tem mais peso para você? As Escrituras vão afirmar que tudo isso é areia levada pelo vento. E por isso que a analogia que Jesus faz na conclusão do Sermão da Montanha tem tudo a ver com isso. O que acontece com quem constrói a sua casa sobre areia? O que acontece com a casa? O que acontece com a casa, gente? Cai, desmorona. Se você constrói a sua vida apostando a sua segurança na sua conta bancária, nas suas relações, na política, nos seus filhos, no seu trabalho, tenha certeza disso, você vai cair. Porque tudo isso é areia, não sustenta. As Escrituras vão afirmar que só Deus é a rocha, que pode nos dar segurança plena. E por isso nós declaramos que Ele é glorioso, Ele é pesado, e por isso nós podemos colocar toda a nossa segurança nele. Faz um sentido para vocês isso? A glória é algo que tem peso nas Escrituras. Só tem um que tem importância de fato. Só tem um ser que tem valor absoluto, onde nós podemos apostar todas as nossas fichas, onde nós podemos confiar todo o nosso coração, é Deus. Por isso nós declaramos, Ele é glorioso. Uma pergunta até aqui? Tranquilo? Então, a glória é algo que tem a ver com peso, como nós já vimos. Tá? Então, os discípulos buscam em primeiro lugar o quê? A glória de Deus. A santificação do seu nome, o seu reino e a sua vontade. Por quê? Deus se encarrega em nos fornecer a segurança de que Ele irá cuidar de nós. Isso que a oração do Pai Nosso ensina. Você tem que buscar o que em primeiro? No que vocês têm que dar importância, no que vocês devem colocar todo o seu valor? Na santificação do nome de Deus, do reino de Deus, na vontade de Deus. E por que isso? Porque Ele vai se encarregar então de cuidar de nós. Nós damos peso, importância no nome de Deus, na santificação do seu nome, no reino de Deus, na vontade de Deus. Ele se encarrega em cuidar de nós. Então, onde você tem colocado todo o peso e valor da sua vida? As Escrituras vão dizer, coloque isso só em Deus. Só Deus é a rocha, o resto é areia que é levado pelo vento. Tá? Mas a glória também é algo que tem a ver com luz. Tá? Então veja só, Salmo 104, versículos de 1 a 2. Alguém lê lá para mim, por favor?
voz aí, que está acordada. Alguém consegue? Diga ao Senhor a minha alma, ó Senhor meu Deus, tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor, envolto de luz como numa veste. Maravilha. Então quem falou aqui majestade? Foi Paulo, né? Majestade, esplendor, né? Quando vai falar sobre a glória de Deus, ele está envolto em luz. Então a glória tem a ver com luz, com brilho, aquilo que brilha mais forte, tá? Então, um pouquinho de física aqui, pessoal, tá? Vocês já ouviram falar que os astros, eles têm magnitude. Na física, tem aquilo que nós chamamos de magnitude visível, tá? Então, quanto menor a magnitude, maior é o brilho de um astro, tá? Magnitude visível. Mas tem aquilo que nós chamamos de magnitude absoluta. Ou seja, quanto maior o brilho, maior é a sua magnitude. Tá? Então, por exemplo, o Sol é o astro com maior magnitude do nosso sistema solar. Por quê? Ele é o que brilha mais. Ele é o que tem mais brilho. Mas vocês já ouviram falar de um Sol chamado Betelgeuse? Alguém já ouviu falar desse astro? Ele é muito maior do que o Sol. Isso significa o quê? Ele tem mais magnitude que o Sol. Por quê? Ele brilha mais do que o Sol. Tá? Então, quando as Escrituras falam que Deus ele é majestoso, que Ele está envolto em luz, significa o quê? Você pode juntar todo o brilho que existe no universo, de todos os astros. Não chega perto da magnitude, do brilho, da majestade, do esplendor de Deus. Junte todo o brilho de todos os astros que existem no universo. Não chega perto do brilho, do esplendor, da glória, da majestade que existe em Deus. Deus é o que brilha mais. Deus, ele é glorioso porque ele tem brilho. Né? Quando nós olhamos para o sol, a gente fala, caramba, que objeto, né? Resplandecente. Que astro glorioso. Né? Quando a gente olha para o sol e a gente fala, uau, a gente está falando, ele é glorioso, porque ele tem brilho. A gente não consegue nem olhar para o sol há muito tempo, porque ele é glorioso. Ele é majestoso. Quando ele se levanta, as trevas vão embora. Né? Todo mundo percebe o que é a presença do sol, não tem como. Ninguém consegue escapar do calor do sol, porque ele é glorioso. Tá? Ele tem brilho. É aquilo que brilha mais, é aquilo que nos cativa. Só que, não sei se já perceberam que a nossa cultura, ela é movida por glória. Como, por exemplo, quem aqui gosta de acompanhar Libertadores? Libertadores da América. Bom, pode levantar a mão, tem mal nenhum não, né? Juninho, certeza. Né? Palmeiras não vai ganhar. Continua não tendo mundial, irmão. Não tem mundial, calma lá. Né? Só que olha o lema da Libertadores. Glória eterna. Significa o quê? Se você ganhar Libertadores, o seu nome vai ficar eternizado na história. Você vai ter fama, você vai ter reconhecimento, você vai ter destaque, porque glória eterna. Tá? Mas também nós temos os Jogos Olímpicos. Né? Há pouco nós tivemos as Olimpíadas de Inverno, onde nós tivemos o primeiro brasileiro a ganhar uma medalha na história das Olimpíadas de Inverno, que foi uma medalha de ouro. Um feito glorioso. Foi glorioso. Né? Algo nunca antes visto na história. E nós vemos atletas que se dedicam, que se desgastam, né, com treinamentos rígidos, para quê? Para conquistar glória. Porque uma medalha de ouro carrega o seu brilho. Né? Uma medalha de ouro é atraente demais. Né? Nós perseguimos isso. Né? O ouro tem o seu brilho. Mas tem aquele cara lá, né, no topo, chegou no topo da carreira profissional. Ele alcançou a glória da sua vida, chegou no topo. Tá? Glória tem a ver com isso, com reconhecimento, com destaque, com aquilo que cativa tanto o nosso coração, que nós dedicamos toda a nossa força para alcançar isso. Isso é glória. E quando nós chegamos lá, nossa, que glorioso é ganhar Libertadores. Né? Os torcedores ficam efusivos, tem luz,
né? Tem festa, né? Que glorioso, é o primeiro lugar no pódio das Olimpíadas e o hino do Brasil, do seu país sendo tocado, isso é glorioso. Glória tem a ver com isso, com aquilo que brilha, com aquilo que nós perseguimos, tá? Então veja só, saiu uma entrevista aí entre o Romário e o Marcelo, tá? Uma conversa ali despretensiosa, onde o Romário, ele pergunta, você trocaria 5 Champions League para ser campeão da Copa do Mundo pelo Brasil? E ele respondeu, cara, que pergunta difícil, mas sim, eu trocaria. O que o Marcelo quer dizer com isso? Que tem algo que é mais importante. Tem algo que cativa mais, tem algo que brilha mais, que é a Copa do Mundo. Né? Onde aí você chegou no topo, né? Você conquistar uma Copa do Mundo pela sua nação é o título mais importante do futebol. Então o que o Marcelo está afirmando com essa frase? Tem algo que é mais importante. Tem algo que brilha mais. A Champions League é um baita campeonato de futebol. Mas tem algo que brilha mais. Tem algo que é mais glorioso. É a Copa do Mundo. Tá? Então perceba que o mundo é perseguido por glória. Nós sabemos aquilo que é mais importante. Nós perseguimos aquilo que tem mais importância para nós, aquilo que brilha mais. Então, o que um discípulo de Jesus afirma? Um discípulo é aquele que não troca a glória de Deus por nada. Por quê? Quem é mais glorioso do que tudo que existe? Pode falar sem hesitar, gente. Quem é mais glorioso do que tudo que existe? Deus. Então, um discípulo de Jesus não troca a glória de Deus por nada, porque nada brilha mais para um discípulo do que Deus. Nada tem mais importância, nada tem mais valor, nada tem mais significado do que Deus. Um discípulo é aquele que está disposto a trocar tudo, vender tudo para alcançar o reino de Deus que é cheio da sua glória. Então, parafraseando a frase do Marcelo, se você chegasse para um discípulo de Jesus genuíno e falasse, você venderia tudo para perseguir Jesus? Um discípulo respondeu o quê? É claro que sim. Ele é mais importante. Ele é mais valioso. Ele é mais glorioso. E quando nós pensamos naquela história do desafio que Jesus lança para o jovem rico, onde o jovem rico ele está louco para alcançar o reino de Deus, ele fala, Senhor, eu tenho obedecido todos os mandamentos. E Jesus fala, então beleza, só te falta uma coisa. Né? Porque o jovem rico estava obedecendo toda a segunda tábua da lei. Mas ele se esqueceu da primeira tábua da lei. E Jesus falou, então beleza, vamos ver o que é mais importante para você. Vá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. O que aconteceu com o jovem rico? Foi embora triste porque era muita a sua riqueza. Então o que brilhava mais para o jovem rico? O reino de Deus? Deus? O quê? Riqueza, dinheiro. Percebe como que nós depositamos e damos valor a determinadas coisas? Que o que vai definir o que é mais importante para nós é você estar disposto a perder tudo por causa disso? Você está disposto a perder tudo por causa de Deus? Se você reconhece que Deus é glorioso, que Ele é mais glorioso do que tudo que existe, você diria sim. Que nada se compara à glória de Deus. Nada tem mais valor do que Ele. E por isso naquela série de parábolas sobre o reino de Deus que Jesus conta, é que quando um homem encontra um tesouro de valor num terreno, ele vende toda a sua propriedade, todo o seu bem para comprar aquele terreno, porque ele encontrou o tesouro, de muito valor. De tal forma que ele é capaz de vender a casa, o carro, porque ele encontrou o tesouro de valor. E que tesouro de valor é esse na parábola? O reino de Deus. Então a glória tem a ver com luz, e um discípulo sabe, não existe nada mais glorioso, nada mais importante, nada mais valioso, nada que brilhe mais do que Deus. Isso é glória.
Então, pergunta para desafiar o seu coração. O que tem cativado mais o seu coração do que Deus? O que tem atraído você mais do que Deus? Pese na balança. O que você não deixaria para trás por causa de Deus? O que você não seria capaz de trocar por causa de Deus? Talvez você está dando muito mais glória para isso do que para Deus. Mas um discípulo de Jesus não troca nada por Deus. Deus pode falar, abandone, nada tem mais importância, nada é mais glorioso, nada brilha mais do que o Senhor. Gente, está fazendo sentido para vocês? Uma pergunta? Estamos caminhando para a finalização já. Tá? Então, olha só, Apocalipse 21, versículo 23. A cidade, quando ele vai falar sobre a cidade, a Nova Jerusalém, que desce dos céus, olha o que ele vai dizer. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. Sabe o que ele está dizendo? Deus é tão glorioso que o sol é ofuscado. O brilho de Deus é tão intenso que o sol passa desapercebido, porque Ele é glorioso, Ele é majestoso, Ele está envolto em luz. Então veja só essa frase de Tomás de Aquino, um teólogo da idade medieval, né? Um dos grandes teólogos da idade medieval, da Idade Média. Tudo que o homem tem, recebeu de Deus. O que é vanglória? A glória é falsa. Né? A vanglória é a tentativa de roubar a glória que pertence somente a Deus. Então, se você se gloria em algo nesta vida e não se gloria em Deus, você está perseguindo uma glória falsa, porque tudo que você tem foi Deus que te deu. Então você deveria dar glória para Ele. Você não deveria perseguir outra coisa senão a Deus. Se você busca glória em outras coisas e glorifica outras coisas que não Deus, isso é uma glória falsa, isso é uma vã glória, uma glória inútil, uma glória fútil. E por último, a glória é visível. Então a glória é algo que se vê, a glória é algo que é perceptível. E nós vemos isso ao longo das Escrituras, onde a glória de Deus é manifestada. Então a glória de Deus é manifestada no tabernáculo, quando o tabernáculo se enche de fumaça, e ali fala que a Shekinah de Deus encheu aquele lugar, significa o quê? A glória de Deus encheu o tabernáculo. Nós vemos a glória de Deus manifesta na coluna de nuvem e na coluna de fogo com o povo ao longo do deserto. Isso é a glória de Deus sendo visível, sendo manifesta. Todas as vezes que nós olhamos para o céu, contemplamos os astros, a lua, as estrelas, o sol, as Escrituras vão dizer que os céus proclamam a glória de Deus, tornam visível para nós a glória de Deus, porque glória é algo que é visível, é algo que é perceptível, tá? Só que olha só, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai. As Escrituras vão dizer que a glória de Deus, ela é percebida plenamente, não na coluna de fogo, não na coluna de nuvem, não nos astros, não nas estrelas. A glória de Deus é plenamente percebida em quem? Jesus. As Escrituras vão dizer que Ele é plenitude, a plenitude da imagem de Deus. Você quer saber o que é a glória de Deus de fato? Você tem que olhar para Jesus. Não existe ninguém mais glorioso do que Jesus. Ele é a plenitude da glória de Deus. Se nós quisermos entender o que é glória de fato, o que tem peso, o que tem luz, nós precisamos olhar para a glória de Deus plenamente visível em Jesus. Não existe ninguém mais glorioso do que Ele. E por isso, Tiago, eu disse que a sua resposta era a última. E o que significa viver para a glória de Deus? Todas as vezes que nós imitamos Cristo, somos semelhantes a Ele, nós glorificamos a Deus. Então, vivendo para a glória de Deus, e aqui para nós finalizarmos,
Se a glória de Deus é algo visível, então viver para a glória de Deus tem que ganhar um novo sentido para nós. Glorificar a Deus não é apenas louvá-lo, não é só cantar para Ele, não é só dar uma expressão de louvor. Todas as vezes que eu e você vivemos em confiança e obediência a Deus, refletindo o caráter de Cristo em tudo que nós fazemos, estamos vivendo para a glória de Deus e sendo um reflexo dessa glória ao mundo. Então, o que significa viver para a glória de Deus? Em tudo que nós fizermos, refletir a glória de Deus através da imitação de Cristo. Todas as vezes que você é semelhante a Jesus, você está expressando a glória de Deus. Todas as vezes que você cresce em santidade, você está expressando, está vivendo para a glória de Deus. Tem um homem chamado Huckmacher, que diz que Jesus não veio para nos tornar cristãos. Jesus veio para nos transformar em seres humanos. Sabe o que significa? Que o pecado corrompeu a nossa humanidade. E Jesus veio nos ensinar o que é ser um ser humano de fato. Então, todas as vezes que você é um ser humano, criado à imagem de Deus, expressando a sua glória, você está vivendo para a glória de Deus. Todas as vezes que você é amoroso, paciente, todas as vezes que você perdoa, todas as vezes que você é generoso, misericordioso, você está vivendo para a glória de Deus. Porque viver para a glória de Deus é viver uma vida que expressa quem Ele é. Então a glória de Deus é um homem vivo, é um homem plenamente vivo, é um homem e uma mulher que em tudo que fazem para expressar quem Deus é. Homens e mulheres que são expressões de Deus. E a vida do homem é o quê? É a visão de Deus. A nossa vida é contemplar a Deus, é viver para Ele, é aprender dele, é nos encantarmos com Deus. Então a vida do homem é o que? É contemplar Deus. E a glória de Deus é um homem vivo, um homem que expresse quem Deus é através de tudo que faz. Isso é viver para a glória de Deus. Tem a ver com o que nós somos, com o que nós fazemos, não só com louvor e expressão da nossa boca. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Então, conclusão final da oração do Pai Nosso. Nós passamos muito mais tempo pedindo várias coisas do que em louvor e adoração da grandeza de Deus. Não é de se admirar que ansiemos mais pelas coisas do que por Deus. A oração do Pai Nosso nos ensina que, em primeiro lugar, o nosso compromisso é buscar a glória de Deus, render glórias a Deus e refletir a glória de Deus. Que assim seja na nossa vida. Amém? Amém. Essa é a oração final, né? Que essa oração você carregue para a sua vida. Passe mais tempo se encantando com a glória de Deus do que em pedir coisas. Deus brilha mais do que todas elas. Deus tem mais peso do que todas elas, né? Que a sua vida seja uma expressão da glória de Deus. Nós temos um cafezinho ali atrás, tá? Nós vamos dar uns 10 minutinhos de intervalo. Às 10 horas retornamos para o nosso culto, tá bom? Mas obrigado. Finalizamos nosso estudo no breve catecismo. Eu espero que esse estudo não alcance apenas a sua mente, mas o seu coração e a sua vida, tá bom?